Boa tarde. Por determinação da presidente desta Casa, vereadora Cirlei Terezinha Bernardes da Silveira, damos início à terceira sessão extraordinária convocada pela presidência para o dia de hoje, desejando boas-vindas aos vereadores desta Casa e aos demais servidores que estão presentes. Através do ofício do gabinete número 21, datado de 22 de janeiro de 2019, do senhor prefeito municipal, foi solicitado a convocação de um conjunto de sessões extraordinárias para apreciação dos projetos de lei número 1 a 6 de 2019. Os referidos projetos foram protocolados no sistema desta Casa no dia 22 de janeiro de 2019, com publicidade imediata no mural e site desta Casa, através do endereço eletrônico www.camarataquara.rs.gov.br, proposições, projetos de lei ordinária, conforme segue. Projeto de lei número 1, executivo número 1. Autoriza o Poder Executivo contratar temporariamente um psicólogo ou assistente social para atuação na Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação. Projeto de lei número 2, executivo número 2. Autoriza o Poder Executivo contratar temporariamente 2 psicólogos ou assistentes sociais para ação na Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação. Projeto de lei número 3, executivo número 3. Autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente motoristas, operadores de máquinas. Projeto de lei número 4, executivo número 4. Autoriza o Poder Executivo contratar temporariamente um psicólogo ou assistente social para atuação na Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação. Projeto de lei número 5, executivo número 5. Ratifica e convalida o decreto que prorroga a declaração de utilidade pública que requisita os guichês dos boxes de ônibus do atual Terminal Rodoviário Intermunicipal de Taquara, bem como a pactuação do termo de permissão de uso onerosa com a empresa Estação Rodoviária de Taquara Limitada, das instalações do guichê loja número 9, os boxes dos ônibus e a área externa do bem situado na Avenida Sebastião Moretti, número 2120, 2244 e da outras providências. Projeto de lei número 6, executivo número 6, altera o inciso 1º do artigo 1º da Lei Municipal 5.492, de 20 de maio de 2014. Esta sessão extraordinária foi convocada de acordo com o que determina o artigo 17 da Lei Orgânica do nosso município, através de convocação número 2, de 22 de janeiro de 2019, o qual foi postada no Grupo Gestão 2017-2020 do WhatsApp e realizado contato telefônico com os vereadores que ali não manifestaram sua presença. Informamos que essa sessão foi divulgada no site desta Casa através do endereço eletrônico www.camarataquara.rs.gov.br, no portal de informações do Legislativo e através dos e-mails da imprensa em geral. Para melhor andamento dessa sessão, pedimos a todos que coloquem seus celulares no modo silencioso ou os desliguem. A partir deste instante, a presidente do Legislativo taquarense dará início aos trabalhos na tarde de hoje. Com a palavra, a vereadora Cirlei Terezinha Bernardes da Silveira, presidente desta Casa. Cumprimento os colegas vereadores, o nosso secretário do Desenvolvimento Social, Anildo Araújo, presente na tarde de hoje nesta Casa, e a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, nos acompanham através dos meios de comunicação. De acordo com a resolução número 3 de 2018, convido a todos os vereadores para se colocarem em posição de respeito e entoarmos o hino rio-grandense, com base na resolução número 3 de 2018.
Antes de pedir à nossa servidora Marilene que faça a leitura dos projetos, eu quero aproveitar o momento para avisar aos colegas vereadores que nós estaremos fazendo algumas mudanças no estacionamento desta casa, e a nossa funcionária Jane, diretora da casa, ela está providenciando controles para os vereadores para estacionarem no pátio ao lado, nos fundos, ou no pátio da Câmara. Temos a intenção, colegas vereadores, de colocarmos à disposição, na frente do Legislativo, 4 espaços para visitantes, porque nós temos recebido da comunidade a dificuldade de estacionar para chegar aqui e, por vezes, ter que pagar o estacionamento agora, neste momento, e entrar na Câmara. Eu acredito que seja uma forma de facilitarmos e aproximarmos mais a comunidade do Legislativo taquarense. Só esse aviso. Enquanto nós não colocarmos as placas local reservado para visitantes, ainda não estaremos, então, podem utilizar. Mas assim que nós colocarmos, pediria a colaboração dos vereadores para utilizarem os estacionamentos que nós temos à disposição nossa, com um controle já providenciado para cada um de nós. Melhoraremos o estacionamento ao lado, o terreno ao lado, mas enquanto não melhorarmos, vamos utilizando assim. Eu já o estou utilizando há 2 semanas. Era essa a minha intenção, em avisá-los para que vocês fiquem sabendo desta novidade para a nossa Casa Legislativa, e aproveito aos vereadores que divulguem isso para atrair o olhar simpatizante da comunidade para o Legislativo, que quer que eles se aproximem de nós. Então, tomem como feito para vocês, para que também cresçamos enquanto legislativos juntos. Isso é importante para todos nós. Solicito agora, então, a senhora Marilene Wagner, servidora desta casa, que proceda na leitura dos projetos que fazem parte da pauta desta sessão extraordinária, acompanhado dos pareceres das comissões para a posterior discussão e votação dos mesmos. Primeiro projeto. Projeto de Lei número 136, Executivo número 1. Autoriza o Poder Executivo contratar temporariamente um psicólogo ou assistente social para atuação na Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação. O vereador Luiz Felipe Luslenen apresentou a emenda número 3, emenda aditiva ao projeto. Emenda aditiva. Cria os parágrafos 1º e 2º ao artigo 3º, que constarão com a seguinte redação. Artigo 3º igual, parágrafo 1º. A contratação do profissional será através de processo seletivo simplificado com ampla publicidade. Parágrafo 2º. O Executivo regulamentará por decreto a forma de seleção. Parecer número 2 da Comissão de Constituição e Justiça. Relatora, vereadora Sandra Beatriz Schaeffer. Acolhendo a justificativa exposta na mensagem do projeto, voto pela regularidade do projeto e emenda aditiva em relação à forma e legalidade. Parecer número 2 da Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização. Relator, vereador Guido Mário. Acolhendo a justificativa exposta na mensagem do projeto, voto pela regularidade do projeto e emenda aditiva em relação à forma e legalidade, mas entendo que a análise da referida emenda, que não menciona valores, não é competência da COF. Ambos os pareceres, os demais membros das comissões acolhem os mesmos. Em discussão, a emenda, ou as emendas propostas pelo vereador. Vereador Guido Mário, com a palavra. Bom, quero dar uma boa tarde a todos. Dizer que sempre é um prazer reencontrar todos os colegas aqui. Nós que, a partir de segunda-feira, estaremos oficialmente, retomando as sessões ordinárias, mas estamos aí para uma sessão extraordinária por necessidade. Esta emenda já vem sendo discutida por nós, vereadores, já há anos anteriores, né? E há um consenso, pelo menos eu entendo, dos colegas, que isto não se faz necessário porque
A contratação de um cargo de confiança, ele é um cargo CC, ele é de confiança do prefeito. E ele pode, a qualquer momento, ser exonerado ou não. Com esse sistema desse contrato seletivo, dá o que aconteceu, que você sabe que aconteceu aí com os agentes comunitários, né? Que foram para a justiça e um monte de coisa, né? Então, eu peço aos colegas que, e eu voto contra a emenda do vereador, porque esse assunto já foi mais do que debatido e entendo que o consenso é ser contra a emenda. Vereador Luiz Felipe Luz Lenen, com a palavra. De fato, essa emenda sugerindo o processo seletivo, ela foi apresentada em outros projetos, mas como cada projeto é uma nova pauta, assim como os vereadores mantêm, podem também mudar os seus posicionamentos. E, ao mesmo tempo, uma vez que é a minha convicção, eu, em todos os projetos, pretendo, como sempre fiz, apresentar as emendas e deixo para o plenário tomar a sua decisão. Apenas volto a destacar aqui que o próprio cartório eleitoral, às vésperas da eleição, quando precisava contratar um estagiário, o fez por processo seletivo. E esse mesmo processo seletivo, muitas prefeituras de muitos lugares têm feito as contratações através de processo seletivo, justamente para dar condições mais amplas para que todas as pessoas tenham acesso a essa oportunidade. Então, nesse sentido, eu entendo como seria uma justiça social, a amplitude de oportunidades para que as pessoas tenham acesso, então, ao emprego. Não havendo mais inscritos, então está em votação a emenda número 003, de autoria do vereador Luiz Felipe. Favoráveis à emenda, os vereadores Carmen Solange Kirsch da Silva, Luiz Felipe Luz Lenen, Nelson José Martins. Os demais 11 vereadores se colocaram contrário à emenda. Ausente no momento da votação, o vereador Regis de Souza. Colocamos agora para votação o projeto na sua forma original. Primeiro, discussão. Perdoem-me, colegas. Primeiro, a discussão do projeto. Não havendo inscritos para... Vereador Luiz Felipe, com a palavra. Eu quero trazer à pauta aqui também a questão do concurso que foi feito e o porquê não chamar aqui um concursado. A justificativa que se escutou na sessão, na reunião das comissões, ou da comissão a qual eu faço parte, é de que esse é um projeto federal e que amanhã ou depois poderá, ou para vários dos projetos que nós vamos votar aqui, eu vou manifestar num e gostaria que ficasse como justificativa para todos os demais. É de que a qualquer momento o governo ele pode cancelar o projeto. Mas se o governo federal cancelar o projeto, ele vai criar outro projeto. E se o governo cancelar e criar outro projeto, nós vamos precisar dos profissionais para esse outro projeto. Então, no meu entendimento, estamos desmerecendo o concurso público quando abrimos mão de exigir que fosse chamado, então, daquele banco a pessoa para assumir as vagas as quais nós estamos, nessa tarde, aprovando as autorizações de contratação. Então, nesse sentido, o meu voto hoje ele vai ser contrário aos projetos de lei. Com a palavra, o vereador Guido Mário. Olha,
Quero falar a respeito do projeto, e em cima da fala de quem me antecedeu, que isso são programas federais, e que esses programas federais eles foram criados por decreto. Então, todo programa federal que é criado por decreto, ele pode durar 10 anos, 20 anos, 30 anos, 1 ano, e ser extinto. Quando um projeto é criado por projeto de lei, aí nós temos a certeza, sim, que jamais esse programa sairá. Então, como se trata de programas criados por decreto de lei, nós não podemos correr o risco de um município contratar alguém e depois, se para o programa, o município tem que deslocar para outros locais, e nós sabemos da dificuldade financeira que o nosso município passa. Então, eu sou totalmente a favor da contratação, porque ela se faz necessária no momento. Não havendo mais inscritos, colocamos, então, em votação o projeto. Vereadores contra o projeto, vereadora Carmen Solange Kirsch da Silva e vereador Luiz Felipe Luz Lenen, registrando a ausência no momento da votação do vereador Regis de Souza. Os demais vereadores, 11 a favor do projeto. Justificativa de voto, presidente. Não está conseguindo se inscrever? Não. Vereadora Mônica, por gentileza. Então, obrigada pela oportunidade, eu quero poder justificar o meu voto aqui. Nós fizemos uma discussão muito longa, né, na CCJ a respeito de todos os projetos que entraram, mas especialmente a respeito deste. Eu tinha algumas dúvidas em relação ao meu voto, né, não à legalidade desse projeto do Executivo, mas ao meu voto enquanto vereadora, e acabei optando, então, por votar favorável, mas preciso aqui fazer uma justificativa. Esse projeto, ao final dele, tem a Resolução 01, que é de 21/2/2013, que ele é ligado ao MDS, né, que é o Ministério do Desenvolvimento Social. E esse programa que nós estamos hoje aprovando, a contratação de um profissional técnico, seja ele assistente social ou psicólogo, então ele funciona desde 2013, que é o Programa de Atenção Integral à Família, o PAIF, que é dentro do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, sendo a política mãe do Sistema Único de Saúde e da Assistência Social. Então, eu voto a favor, mas eu acho que a gente tem que repensar, né, essa condição, porque pode ser que mude de nome, mas a política ela tem que existir, porque tem uma parcela significativa da população que necessita desses profissionais. E qual é a minha dúvida em relação a isso? A gente sabe que esses profissionais trabalham com o vínculo, como o próprio programa diz, fortalecimento de vínculo. Um profissional não consegue se vincular à família em 6 meses ou em 1 ano. Ele tem que ter permanência e tem que ter formação continuada para fazer esse processo. Então, eu quero que, principalmente os vereadores que são ligados à base, que a gente possa repensar a respeito disso e conversar com o prefeito para que essas nomeações aconteçam e que realmente sejam efetivas para o próximo período para a nossa população. Obrigada. Vereadora Carmen, com a palavra. Muito bem, vereadora Mônica. Bem exposto para a gente, só que eu quero dizer que eu votei contrário, por o seguinte, no momento que fizeram um concurso público, o prefeito deve saber, desde o momento que ele fez concurso público e para que os cargos que ele fez. E mesmo os cargos que ele está pedindo aqui para contratações, tem cargos, se não tiver mais o programa, pode continuar. Psicólogo a gente precisa na cidade. A gente precisa dentro da Secretaria de Saúde. Então, porque deram esperanças para nossos concursados que estão aguardando, agora, quando chegar lá na rua, eles dizem assim para nós, vereadores, porque eu acredito que eu ouço e vocês também escutam isso. Bah, não chamaram porque a Câmara que aprovou é a Câmara que é culpada. A Câmara aprovou. Se o prefeito quer assim, a Câmara aprovou. E nós somos chamados justamente por isso. Não faz falta nós, então. Então, que não fizesse o concurso público, que fizesse o contrato primeiro, honrasse isso. Por isso que eu vou votar contra.
Bem colocado, vereador Fifi, porque eu acho que tem que ter o respeito com a nossa comunidade, tem que ter o respeito de quando chamaram um concurso público, que pagaram, e que as pessoas que se inscreveram com esperança, sim, de ser chamado. E se tem oportunidade de ser chamado, estão mandando projeto de lei para essa Câmara, para contratação, eu acho que então pode chamar o concursado e deixar ele trabalhando, porque ele não sobrará nunca. Eu não acredito que um psicólogo, um psiquiatra, qualquer coisa que for concursado no nosso município, ou motorista, ou qualquer coisa, vai fazer falta. Não vai fazer falta. Nunca, então. Então, que não precisa contratar. Pode, então. Chame o concurso, porque ele vai sempre ter trabalho e serviço dentro do nosso município. É isso que eu penso e por isso que eu votei contrário. Ainda como justificativa de voto. E escutar de que nós temos que cuidar porque o município está em crise, isso não é mais desculpa e começa a se tornar inaceitável por parte dessa casa. Porque se o município realmente estivesse em crise, nós não estaríamos aprovando aqui no final do ano repasse de R$30 mil para entidades, para CTGs, para uma série de outras associações. Não estou dizendo aqui que não mereçam, bem pelo contrário, merecem, mas se nós estivéssemos em crise financeira, nós estaríamos dando outros destinos para os recursos do nosso município. Próximo projeto. Projeto de lei número 2, executivo número 2. Autoriza o Poder Executivo contratar temporariamente 2 psicólogos ou assistentes sociais para atuação na Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação. O vereador Luiz Felipe Luslenen apresentou a emenda número 4, que cria os parágrafos 1º e 2º ao artigo 3º, que constarão com a seguinte redação. Parágrafo 1º. A contratação dos profissionais serão através de processo seletivo simplificado com ampla publicidade. Parágrafo 2º. O Executivo regulamentará por decreto a forma de seleção. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça, parecer número 3. Relatora vereadora Sandra. Acolhendo a justificativa exposta na mensagem ao projeto, voto pela regularidade do projeto e emenda em relação à forma e legalidade. Acompanho o voto da relatora, a vereadora Mônica Juliana Fácio e o vereador Levi Batista de Lima Júnior. Também, a Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentou o parecer número 3, onde o relator, vereador Guido Mário, acolhe a justificativa exposta, a mensagem do projeto e vota pela regularidade do projeto e emenda aditiva em relação à forma e legalidade, mas entende que a análise da referida emenda, que não menciona valores, não é competência da COF. Acompanho o voto do relator, o vereador Luiz Felipe Luslenen, e ausente no momento da reunião, o vereador Telmo Vieira. Num primeiro momento a emenda, mas como o vereador Luiz Felipe mesmo se posicionou, que já fez o seu argumento para as próximas emendas, então passemos à votação da emenda. Favoráveis à emenda, a vereadora Carmen Solange Kirsch da Silva, vereadora Mônica Juliana Fácio e vereador Nelson José Martins. Contrário. O que aconteceu no sistema? Vereadora Mônica, por gentileza. Eu votei contrário. Não... Tem duplicidade do voto da vereadora Mônica, que aparece favorável e contrária. Ela é contrária, já se posicionou. Ali, tá certo. Da emenda. Gostaria de fazer a ressalva, votei pelo projeto e não pela emenda. O meu voto ele é favorável às emendas. Presidente. Registre-se, então, que o vereador Luiz Felipe se posicionou favorável e a vereadora Mônica
contrária à emenda. Vereador Guido. Não, seria só para dizer que aqueles que são contra a emenda, todos os projetos terão emenda. Então, eu não me manifestei pedindo para votar contrário, porque não quis também falar novamente, porque já está falado. Já tinha falado anteriormente. Então, que a gente tenha atenção nos próximos projetos. Registrando no momento a ausência do vereador Regis de Souza. São 10 votos contrários e 3 votos favoráveis. Vereadora Carmen Solange, vereador Luiz Felipe e vereador Nelson José Martins. Ausente o vereador Regis. Em votação, o projeto na sua forma original. A presidente da casa falhou não colocando em discussão o projeto. Algum vereador não precisa? Tudo bem. Vereadora Sandra, seu voto. Contrários ao projeto na sua forma original, vereadora Carmen Solange Kirsch da Silva e vereador Luiz Felipe Luz Lenin. Favoráveis 11 vereadores e ausente no momento da votação o vereador Regis de Souza. Próximo projeto. Justificativa, presidente, por favor. Pois não, vereadora Mônica, justificativa. Eu não sei, eu não estou conseguindo me inscrever aqui na justificativa. A verdade é que até a etapa da votação pode se inscrever, depois não tem mais, não abre o sistema. Por gentileza, use a fala, pode falar. Então, esse projeto que a gente acabou de votar, ele vai ao encontro exatamente do outro projeto que nós votamos anteriormente, só que com uma política um pouquinho diversa, né? Esse é ligado à questão dos serviços sociais, socioambientais, culturais, que tem uma prerrogativa que é um conjunto de serviços destinados à superação da situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza e falta de acesso. Então, mais uma vez aqui eu reitero que mesmo que mude a ação do programa dentro, hoje não é mais MDS, está dentro do Ministério da Cidadania, mesmo que combate a pobreza, mesmo que mude o nome do projeto, o programa e a ação não vai poder mudar, porque infelizmente a gente sempre vai ter pessoas pobres, vulneráveis, que vão precisar do braço do Estado para atender às suas necessidades. E mais uma vez a gente discute vínculo. Vínculo não se dá a partir de profissionais contratados, né, secretário? O secretário está aqui e sabe muito bem disso. O vínculo se dá com profissionais de carreira. Então, mais uma vez, eu justifico o meu voto favorável, mas tenho que fazer essa justificativa no que se refere à ação efetiva final dele. Muito obrigada. Vereadora Carmen, com a palavra. Justamente, eu votei contrário, por mesmo de entendimento da minha fala, primeiro, porque eu acho que existindo mais transparências nos cargos, eu acho que fica bem melhor para a gente também, dentro da Câmara de Vereador, como para o Executivo. Por isso, eu estou votando contrário e respeito que nós temos um concurso público diferente de ser contratado, de que não tiver, que tem o cargo, poderia ser o concursado. Próximo projeto. Projeto de Lei número 3, Executivo número 3. Autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente motoristas operadores de máquina. O vereador Luiz Felipe Luz Lenin apresentou a emenda número 5, que está subdividida em emenda aditiva e emenda retificativa. Emenda aditiva. Cria os parágrafos 1º e 2º ao artigo 2º e altera a redação do artigo 5º, que constarão com a seguinte redação. Parágrafo 1º. A contratação dos profissionais serão através de processo seletivo simplificado com ampla publicidade. Parágrafo 2º. O Executivo regulamentará por decreto a forma da seleção. Segunda emenda. Emenda retificativa. Artigo 5º.
esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça, número 4. Relatora, vereadora Sandra. Voto do relator. Acolhendo a justificativa exposta na mensagem ao projeto, voto pela regularidade do projeto e emendas em relação à forma e legalidade. Acompanho o voto da relatora, a vereadora Mônica e o vereador Levi. Também, a Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentou o parecer número 4, onde o relator, vereador Guido Mário, faz a seguinte declaração de voto. Acolhendo a justificativa exposta na mensagem ao projeto, voto pela regularidade do projeto e emendas aditiva e retificativa em relação à forma e legalidade, mas entendo que a análise das referidas emendas, que não menciona valores, não é competência da COF. Nas próximas reuniões da comissão, devemos retomar essa discussão. Acompanho o voto do relator, o vereador Luiz Felipe Luslene. Ausente no momento da reunião, o vereador Telmo Vieira. Em discussão, as emendas propostas pelo vereador Luiz Felipe. Vereador Nelson Martins. Tinha se inscrito? Tá bom. Vereador Guido, para as emendas? Bom, em relação à primeira emenda, nós já votamos os projetos anteriores já contrariamente, vamos manter isso. E quanto ali da promulgação do prefeito desse projeto, é que o vereador fez essa emenda, porque pode vir, daqui a pouco, algum projeto retroagindo 15 dias, 20 dias, pode acontecer, às vezes por falha, às vezes nem sempre do prefeito, mas às vezes lá do secretário que venceu algum contrato, a pessoa continuou trabalhando, e, desapercebido, manda, e nós, como vereadores, estamos aqui para dar respaldo, pois a pessoa estava lá prestando seu serviço e fazendo o trabalho. E nós temos que dar o respaldo legal para poder essa pessoa continuar trabalhando. Então, eu fui favorável, porque estava em voto empate com o FIVI, porque o vereador Telmo não se fez presente. Concordei, então, já que é a partir de dia 31, o prefeito tem até amanhã para promulgar. Então, se o prefeito deixar para promulgar segunda-feira, já não terá validade. Então, é nesse sentido, então, a segunda emenda, voto favorável, porque nós temos até amanhã, mas já digo que se vir por alguma necessidade, algum projeto retroagindo, eu serei favorável, porque isto é votado desde que estou nesta casa. Não tem inscritos aqui. Vereador Telmo. Gostaria de saudar a presidente do Legislativo Taquarense, minha colega vereadora Cirlei, cumprimentar a todos os colegas vereadores e ao público que nos prestigia. Quero dizer que a primeira emenda, a qual se fala do processo seletivo, com certeza este é de um praxe administrativo, né, se contratar e sem passar por essa seleção, mas também eu acredito que tem que aflorescer essa ideia na cabeça do Executivo. E na questão de aonde se fala em retroagir, como muito bem foi falado já agora o ano passado, né, temos agora um ano novo, temos novos trabalhos pela frente, e eu sou totalmente contrário a projetos que retroajam, vereador Guido Mário. Esta casa tem que se colocar, sim, ao Executivo, para que isto seja falado em termo administrativo, para que, sim, cada secretaria tenha a sua competência em ver quando que vence, quando que não vence os contratos, para que essa casa não passe por essa saia justa, né? Porque eu acredito que essa é uma discussão que já avançou e muito, que nós queremos é a sensibilidade do Executivo para tratar de um modo regular uma situação, né, onde que os contratos eles sejam vigentes a partir da aprovação desta casa. É isso. Vereador Luiz Felipe. Bom, das primeiras emendas já discutimos, né? Mas dessa última, de fato, eu vejo ela como bastante oportuna e de muita responsabilidade. Como que pode
uma administração contratar uma pessoa sem ter a autorização legislativa? E se essa casa, por maior que seja a necessidade, se essa casa resolve votar contra, o que acontece? Um ato de improbidade administrativa. Ou seja, é aquilo que eu sempre defendi ao longo desses 2 anos. E não precisa ter a Câmara. Tá? Eu quero cumprimentar a postura do vereador Telmo, e essa é a postura que eu espero de todos os colegas daqui para frente. Porque precisamos, sim, fazer com que o prefeito se antecipe e trabalhe de forma organizada e planejada. Taquara merece algo muito melhor daquilo que nós estamos entregando, daquilo que nós estamos produzindo. E eu vou trabalhar sempre pensando nisso. Assim como tenho certeza que todos vocês trabalham e temos as características diferentes. Então, eu voto por todas as emendas de forma positiva. Vereador Guido Mário. Como essa emenda, as duas estão juntas, numa só, eu peço que votamos, então, o contrário às duas, que se elas estão juntas, não tem como separar. Não, vereador, nós temos a emenda aditiva e a emenda retificativa. Nós podemos votar separados. Então, temos que a separar. Emenda aditiva então, primeiro, que são as emendas que já vêm... Então, temos que votar em separado. Votamos em separados. Aqui aparecem as duas emendas juntas. Aqui elas aparecem junto. Não quero que dê problema depois. Então, eu peço que votamos contrário à emenda, mesmo concordando com o vereador Telmo, que o executivo, os secretários têm que se ater e, quando vencer uma contratação, que antes do vencimento encaminha ao executivo para que seja feita a lei. Mas isso pode acontecer, por isso que eu já me vacino, seria favorável agora porque o prefeito tem tempo hábil, mas já me vacino que pode acontecer. Então, já como a emenda foi feita junta, ela aparece junta aqui, eu peço que votamos contrário a duas emendas, mas com a ressalva do vereador que, numa outra oportunidade, a gente possa até pedir que o Executivo mande em tempo hábil para não termos que votar retroagindo. Então, peço que votamos contrário, porque as emendas elas estão englobadas as duas juntas. O sistema não permite que a gente separe a votação, então concordam os vereadores que votemos as emendas em bloco? Podemos fazer a votação em bloco, então? Então, em votação, as emendas aditiva e retificativa, apresentadas pelo vereador Luiz Felipe Luz Lenen. Votos favoráveis do vereador Luiz Felipe Luz Lenen, vereador Nelson José Martins e a vereadora Carmen Solange Kirsch da Silva. 10 votos contrários, registrando no momento da votação a ausência do vereador Regis de Souza. Agora passamos à votação do projeto na sua forma original. Desculpem, primeiro a discussão do projeto. O vereador Nelson Martins já está inscrito para a sua fala. Nós fizemos um concurso há pouco tempo. O pessoal não vai lá, com esse salário ninguém vai pegar na prefeitura. Pega aqueles que estão com a situação muito complicada. Porque lá na década de 70, quando o salário valia muito mais, os motoristas ganhavam 2,5 salários, hoje é 1 salário e um pouquinho, não chega a 1,5 salário. Quantos foram lá quando viram o salário, largaram fora? Então, o que adiantou nós fazer um concurso? Isso é o acontecido de 2012 que o prefeito prometeu, e eu estava junto, uma reclassificação, todos os prefeitos, Cláudio Cais, todos fizeram uma reclassificação para repor essa parte perdida, que hoje, depois que o prefeito Tito assumiu, é 39,2%, a defasagem. Claro, nós sabemos que o país para trás é uma situação ruim, e isso acontece em outros lugares também, mas aqui, tu não contrata, o Adalberto, que é motorista profissional, sabe, tu não contrata um profissional por esse valor. É muito difícil, né? Porque o cara chega ali, se ele é um profissional mesmo, ele chega ali e olha, não, por esse salário não foi o que aconteceu. Foi muita gente que desistiu por isso. Então, tem que se repensar essa situação, porque assim, você bota uma máquina de 600, 700 mil na mão de um operador, um caminhão de 300 mil ou 200 mil, para pagar um salário desse, não existe isso. Não existe.
E aí, até a gente pega alguns profissionais, porque às vezes a necessidade é grande, porque há um desemprego nessa área também, mas é de se repensar isso, para poder se acertar, para que nós tenhamos, então, não precisamos estar aqui fazer um concurso, fizemos um concurso agora, há pouco tempo, e já temos aqui votando contratação de novo. Mas, tudo bem, eu voto favorável, porque eu acho que a necessidade é grande, até porque eu cortei o 4º pneu lá, eles não foram lá fazer a estrada, não sei se é falta de motorista, o que é, né? Mas eu estou pagando imposto nesse município, e sobre o que eu próprio tenho que gastar, isso é uma vergonha. O prefeito tem que tomar uma decisão, se lá aquele secretário não consegue fazer, ou falta motorista, agora vai contratar, então que faça, né? Porque cada vez que chove fica água na estrada, o vereador tem uma pessoa, a gente não consegue saber o que tem dentro daquele buraco. Mas eu voto favorável, porque eu acho que é uma necessidade. Vereador Guido Mário. Eu concordo com o vereador Nelson, mas eu acho que o concurso ele tinha que ser operador e motorista. O operador, como o senhor falou, uma máquina de 700 mil, 800 mil, ela pode ser dirigida por um motorista, que o nosso concurso é operador e motorista. Para mim, o operador de máquina tinha que ter um concurso específico para ele, pois ele é que trabalha na patrola, trabalha nas outras máquinas, diferente de um motorista que dirige um Uno, dirige um Gol, dirige um outro carro do município. Então, o operador, nós não conseguimos operador, porque nós, o que fizemos? Estamos rebaixando o operador de máquina ao nível de um motorista normal, que já é baixo também, Então, eu acho que para resolver o problema de operador, tem que ter, para operador, um concurso separado. E essa contratação se faz necessária, por quê? Porque todos aqueles, talvez, pelo valor baixo, como disse o Nelson, estipulado no concurso, todos os concursados aprovados foram chamados. Então, não existe mais nenhum motorista do concurso para ser chamado. Então, até o próximo concurso, nós temos que usar dessa alternativa para poder atender as necessidades do município. Então, por isso, sou favorável ao projeto. Presidente, eu não quero fazer nenhuma discussão, mas eu só queria me manifestar, porque é o seguinte, isto aconteceu e acontece na prefeitura, e desde que eu era funcionário, os motoristas tinham que ser operador. O que cabe é quem faz lá o teste saber se ele é operador ou não. É lá que tem que saber. Então, eu quero dizer para vocês por que é feito isso. Porque muitas vezes tu tem um operador sentado no banco e tu precisa de um motorista. Se ele for só operador ou só motorista, o motorista não vai operar a máquina, não tem a obrigação de ir, e nem o operador de caminhão. Por isso é que foi ao longo dos anos, foi se discutindo para que chegasse nesse ponto. É só mais um esclarecimento. Por quê? Porque assim, ó, de repente, a gente tinha lá, claro, quem é o bom senso, tem gente que tem o bom senso, outros não. Eu sou operador, eu não vou pegar o caminhão e não tem a obrigação de pegar, e nem é recomendável. Se houver um acidente, daqui a pouco ele vai ter um problema lá na frente e o município vai ser responsável. Por isso é que foi feito isso, e foi feito exatamente quando tu era vice-prefeito. Próximo inscrito, vereador Adalberto Carlos Soares. Presidente, em relação a essas contratações de motorista, operador, aí, tem uma outra questão aí que eu tenho falado e ninguém ouve a gente, né? Taquara é o único município aqui do Vale que exige o 2º grau para um operador de máquina, né? E hoje, os grandes operadores e motoristas, eles não têm o 2º grau, né? Eles têm a experiência profissional de trabalhar numa máquina, eles sabem trabalhar. Nem fizeram o concurso porque não tinha chance de passar, porque eles não tinham 2º grau. Então, isso é uma falha muito grande. Gramado é um município desenvolvido em relação a Taquara, né? Também não existe 2º grau. Então, isso tem que ser mudado, isso nós temos que botar na cabeça do município, da administração, dentro da lei que existe, para nós modificar isso aí, para nós ter operador à disposição, senão nós nunca vamos chegar lá. Porque as pessoas preparadas, como eu já disse, não têm o 2º grau, não adianta. Eles não vão estudar para trabalhar numa máquina. Essa que é a realidade. Próximo inscrito, vereador Luiz Felipe. Bom, nós voltamos para aquele ponto do processo seletivo, né, que no meu entendimento ele daria condições e oportunidade para todos, não só para os amigos do rei, ou seja, para os amigos do prefeito, e também dá destaque aqui a emenda que eu tinha proposto de que não seja retroativo a contratação e fosse a partir da data da publicação. Uma vez que os colegas votaram contrário à emenda,
eu me posiciono contrário ao projeto. Por quê? Porque poderá, daqui a pouco, começar a contar a partir de amanhã a contratação, como prevê o projeto de lei, e poderá o prefeito sancionar essa lei na semana que vem, por que não? Então, nesse sentido, eu me manifesto contrário. Aqui até, isso aí. Próxima inscrita, a vereadora Carmen Kirsch. Soares, você falou bem, muito bem. Vereador Nelson, vereador Vivi, você tem razão. Só que o prefeito que hoje está lá na Casa Grande, ele foi vereador como nós hoje somos também. E quando ele estava nessa casa, seu Nelson, ele falava a sua língua. Ele falava a sua língua, vereador Soares. Sabe? Por isso que hoje, por isso que a gente eu tenho que fazer isso, porque está certo, vereador Vivi, tem que ser seletivado mesmo, tem que fazer então. Por quê? Porque nas cidades vizinhas em volta, o salário é bom. Por que ele estava aqui cobrando as coisas aqui dos outros prefeitos, que pagavam poucos também, que é o valor dos salários dos concursados, tá? Não tinha condições mesmo de alguém, tá, vir e exercer o cargo no município? Isso o prefeito, o ex-vereador, pregava nessa casa. E hoje ele mandando os projetos, tá, igual e errado que nem ele cobrava antes. Ele está fazendo a mesma coisa. Né? Então, eu penso também, vou votar contrário por respeito que se ele fez com o salário menos, que não respeitou os concursos, porque aí já era mal intenção mesmo, porque quando acontece isso, já é com uma mal intenção que está fazendo isso, para não ter mesmo ninguém. É isso aí, obrigado. Não havendo mais vereadores inscritos, colocamos o projeto de lei ordinária número 03 de 2019 em votação. Vereador Luiz Felipe. Caiu? Contrários ao projeto, vereadora Carmen Solange Kirsch da Silva e vereador Luiz Felipe Luz Lenen. Ausente no momento da votação, vereador Regis de Souza. 11 vereadores favoráveis ao projeto. Próximo projeto. Projeto de lei número 4, executivo número 4. Autoriza o Poder Executivo contratar temporariamente um psicólogo ou assistente social para atuação na Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação. Emenda número 6, de autoria do vereador Luiz Felipe Luz Lenen. Cria parágrafos 1º e 2º ao artigo 3º, que constarão com a seguinte redação. Parágrafo 1º. A contratação do profissional será através de processo seletivo simplificado com ampla publicidade. Parágrafo 2º. O Executivo regulamentará, por decreto, a forma de seleção. Parecer número 5 da Comissão de Constituição e Justiça. Relatora, vereadora Sandra. Voto da relatora. Acolhendo a justificativa exposta na mensagem do projeto, voto pela regularidade do projeto e emenda aditiva em relação à forma e legalidade. Acompanho o voto da relatora, a vereadora Mônica e o vereador Levi. Também, a Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentou o parecer número 5, onde o relator, vereador Guido Mário, faz a seguinte declaração de voto. Acolhendo a justificativa exposta na mensagem ao projeto, voto pela regularidade do projeto e emenda aditiva em relação à forma e legalidade, mas entendo que a análise das referidas emendas, que não mencionam valores, não é competência da COF. Nas próximas reuniões da comissão, devemos retomar essa discussão. Acompanho o voto do relator, o vereador Luiz Felipe Luz Lenen. Ausente no momento da reunião, o vereador Telmo Vieira. Seguimos na mesma linha de proposições de emenda do vereador Luiz Felipe, então passamos
direto para a votação das emendas. Favoráveis à emenda, a vereadora Carmen Solange Kirsch da Silva, e vereador Luiz Felipe Luz Lenen e vereador Nelson José Martins. 10 vereadores contrários. Ausente no momento da votação, o vereador Regis de Souza. Agora colocamos, sem as emendas, na íntegra, o projeto para discussão. Entrou, seu Nelson? Projeto? Sim? Num primeiro momento, então, a discussão, o projeto. Seu Nelson, por gentileza. Eu vou votar favorável, porque esse é um início de ano e a gente sabe que a situação nos inícios de ano é complicada. Eu votei favorável a todos esses projetos, mas quero dizer para vocês o seguinte: nós vamos fazer um levantamento para ver esses concursos, porque daqui a pouco nós vamos criar um problema, para quem fez o concurso, para quem foi lá e pagou taxa e pode ter um problema no concurso. Então, se a gente levantar isso, pedir uma informação, é complicado. Por isso estou votando favorável, até porque vai se iniciar agora, né? Mas com certeza nós vamos ter que fazer um levantamento disso para evitar daqui a pouco de nós estar prejudicando alguém que esteja no concurso. Sabendo, a gente sabe que algumas coisas não vai ser mantido, né? E talvez 6 meses, 1 ano, né, daqui a pouco, mas igual nós temos que olhar isso, que as pessoas pagaram taxas, e não foi pouco, e fizeram concurso. Daqui a pouco eles vão começar a cobrar nós, e aí as coisas começam a ficar complicadas. Mas voto favorável igual, dado a situação hoje do início de ano. Não havendo mais inscritos, coloco então em votação o projeto de lei ordinária número 004 de 2019. Não consegue. Um auxílio para a vereadora Carmen, ali, Evandro. Um auxílio para a vereadora Carmen.
Contrários ao projeto, vereador Luiz Felipe Luz Lenen e vereadora Carmen Solange Kirsch da Silva. 11 votos favoráveis, registrando no momento da votação deste projeto a ausência do vereador Regis de Souza. Próximo projeto. Projeto de Lei número 5, Executivo número 5. Ratifica e convalida o decreto que prorroga a declaração de utilidade pública que requisita os guichês dos boxes de ônibus do atual terminal rodoviário intermunicipal de Taquara, bem como a pactuação de termo de permissão de uso onerosa com a empresa Estação Rodoviária de Taquara Limitada, das instalações dos guichês, loja número 9, os boxes de ônibus e a área externa do bem situado na Avenida Sebastião Moretti, número 2120, 2244 e da outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça apresentou o parecer número 6, onde a relatora, a vereadora Sandra, faz a seguinte declaração de voto. Acolhendo a justificativa exposta na mensagem ao projeto, voto pela regularidade do projeto em relação à forma e legalidade. Acompanho o voto da relatora, a vereadora Mônica, e o vereador Levi. Também, a Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização apresentou o parecer número 6, onde o relator, vereador Guido Mário, faz a seguinte declaração de voto. Acolhendo a justificativa exposta na mensagem ao projeto, voto pela regularidade do projeto em relação à forma e legalidade. Acompanho o voto do relator, o vereador Luiz Felipe, ausente no momento da reunião, o vereador Telmo. Em discussão, o projeto, vereador Luiz Felipe com a palavra. Esse é o projeto que demonstra aquilo que eu venho apontando ao longo desse mandato. A falta de planejamento do poder público para com as questões de Taquara. Nós estamos há quantos meses prorrogando a requisição, né, ou a prorrogação de declaração de utilidade pública da rodoviária de Taquara. Chegou o momento que, ou já passou o momento que essa casa precisa, presidente, se reunir com a administração municipal, se reunir com a administração da estação rodoviária, com o condomínio onde está situada a estação rodoviária e ver o que está acontecendo. Por que essa necessidade de se ficar prorrogando? Se cobrar do Executivo e se cobrar do Governo do Estado uma postura e uma posição de resolver o problema. Aí tem algumas questões que elas não são claras aqui dentro. É oneroso ou não é oneroso? Ah, não é oneroso para o município, mas o município requisita e uma terceira empresa faz o pagamento do uso. Opa, então está sendo onerado. Nós temos uma série de questões que precisam ser esclarecidas. Já no último projeto, eu fiz alguns desses apontamentos, hoje trago outros junto com isso. Nesse sentido, eu vou me posicionar contrário, porque lá atrás eu disse, a administração municipal, ela tem que parar de empurrar com a barriga, ela precisa resolver. Se ela não tem a capacidade de resolver, ela que chame essa casa para sentar com ela, para quem sabe nós aqui dentro encontrarmos com ela o caminho, mas para isso ela precisa abrir as portas e precisa abrir aquilo que de fato de direito está acontecendo. Eu voto contrário, assim como votei já no projeto anterior, contrariamente. Próximo inscrito, vereador Nelson Martins. Isso é uma situação que se arrasta aí por uns 13 anos, eu acho que já está fazendo agora. Mas não seria nem por isso. Tem uma palavrinha ali, ó, que diz convalida. Eu não dou cheque em branco para ninguém. Aqui, ó, se o tribunal pegar aquele projeto que passou por essa casa, aquela que convalidava também os regimes especiais, mas vocês vão ver o indício que vai dar. Então, essa palavra, eu não voto por essa palavra. Se ficasse só ratifica, não tinha nenhum problema. Mas o prefeito, erros administrativos, nós temos que entender que existe. E a gente tem que sair, tem que ajudar quando tem exames. Isso aqui não é erro administrativo. Essa palavra diz que tu vai aprovar todos os erros que foram feitos para trás. Essa é a palavra. Convalida é isso. É tu aprovar o que estava errado. Isso eu não vou fazer, de jeito nenhum. Então,
Se não tivesse essa palavra, votaria favorável, até porque isso tinha que uma hora dar um final nisso aí, para não ter mais. Mas esta palavrinha aqui, ó, isso aqui é cheque em branco, e eu não dou cheque em branco para ninguém. Então, vou votar contrário por isso. Se não tivesse essa palavra, votaria favorável até, porque eu acho que é uma situação que o Dyer não faz nada, né? Promete botar sinaleira e não bota, é uma confusão, né? E a gente sabe que o município tem a obrigação de manter os serviços que tem que ser feito dos ônibus. Então, mas se a palavra, enquanto qualquer projeto que vier essa palavra, eu voto contrário. Próximo inscrito, vereador Guido Mário. Nós subimos dessa pendenga vem há bastante tempo, desde que o Dyer exigiu que a rodoviária não fosse mais no centro da nossa cidade. No momento que nós não votarmos isso aqui, nós estamos impossibilitando os moradores de Taquara de ter uma rodoviária, dos ônibus intermunicipais saindo da cidade. Quer dizer, vão ter que pegar um ônibus para ir a Parobé, para poder pegar um ônibus para ir para Porto Alegre. Isso é um absurdo. Mas nós temos uma grande alternativa. Nós temos agora o Eduardo Leite, do PSDB, o qual eu ajudei a assumir o governo do Estado. Talvez ele possa nos resolver isso aí. Peço a ajuda do vereador, que é do partido do governador, que busque uma solução. Só enquanto essa solução não vir, vereador, nós temos que manter uma rodoviária na cidade de Taquara. E a forma de mantermos é desta forma, e nós não podemos privar a população de ter uma estação rodoviária com as linhas intermunicipais saindo aqui da nossa cidade. Próxima inscrita, vereadora Carmen Solange Kirsch da Silva. Seu Nelson, e ouvindo também o vereador Guido, me chama a atenção uma coisa. Tem que ser tomado providência, que as coisas têm que fazer correto, por que faz a palavra errada, por que usa o projeto errado. Só que a gente está no 7º ano de mandato do prefeito Tito. Por que as coisas já não mudaram? Ele sabe que está errado. Ele sabe que está para tomar uma providência, ele sabe que está a mudar. Sabe que custa ir conversar com os, vamos dizer, se foi ex-governador, ou com o governador atual, ou que seja quem for, já não poderiam ter resolvido isso? Toda a vida a mesma pendenga, toda a vida a mesma coisa, toda a vida a Câmara tem que votar as coisas igual, toda a vida se arrastando as coisas não mudam. Por que não muda? Adianta falar, um vereador aqui há pouco tempo disse, adianta falar, não adianta falar, então o que nós estamos fazendo aqui? Se não adianta falar, nós temos que votar favorável porque não adianta falar. Então eu vou votar contrário e vamos aprender a fazer as coisas corretas, se não adianta falar com o prefeito. Se o prefeito está lá e não escuta, não adianta falar, por que essa Câmara tem que ser favorável a uma coisa dessa? Então, por isso, o certo é votar contrário mesmo, seu Nelson, o certo é votar contrário e tomar providência e tomar vergonha na cara e fazer uma boa administração e fazer as coisas corretas. É isso que eu acho que tem que fazer. Aí sim, essa Câmara vai levantar e vai dizer, o vereador vai dizer, parabéns por isso, por ter acabado com essa pendenga, por ter terminado isso e ter feito as coisas corretas. Mas a gente escuta aqui até os próprios colegas dizendo que são da base de governo, que não adianta falar. Por que eu já saí? Porque não adianta falar. E se não adianta falar e não escuta a gente, eu não vou ficar fazendo papel de palhaça em grupo ouvindo se não escuta. É isso que eu penso também. Próximo inscrito, vereador Telmo Vieira. Senhora presidente, a gente escuta os discursos inflamados dos colegas vereadores que querem a solução naquele problema, assim como eu quero também, mas vamos dar a César o que é de César. A competência para fazer aquele retorno é do governo do Estado. Nós sabemos, e essa casa sabe, todos os vereadores que aqui estiveram no mandato passado, junto comigo, sabem do grande problema da ponte da 020, que não se resolveu, e não é por causa desse prefeito ou de outro prefeito, é por causa do governo do Estado, do Dyer. Então, sabe que reiteradas vezes o Executivo foi até o Dyer para a solução daquele problema. Isso aí a gente sabe disso. O que a gente tem que fazer agora é somar esforços com o Executivo e com os nossos partidos, junto ao governo, que eu acredito que agora o governador Eduardo Leite, eu acho que vai ter uma postura diferente, referente a Taquara, porque Taquara, sim, juntamente com várias siglas partidárias, deram uma grande alavancada para que lá ele chegasse e fosse eleito. Então, sim, temos
temos que trabalhar nesse sentido para chamar a atenção do Dyer para que tome essas providências. Então, vamos dar a César o que é de César, né? Sabemos que, então, o governo do Estado, o Dyer, tem a maior culpa nessa situação. Era isso. Apenas a complemento de informações. O senhor pode aguardar a justificativa de voto, vereador, então, em seguida da votação do projeto? Pode ser? Não havendo mais nenhum inscrito neste momento, vamos à votação do projeto. Depois passaremos às justificativas de voto. Só aguardaremos o voto da vereadora Mônica. Contrário. Já faço o registro. Votos contrários, vereador Luiz Felipe Luz Lenen, vereadora Carmen Solange Kirsch da Silva e registro também o voto contrário do vereador Nelson Martins. Temos apenas 10 votos favoráveis, registrando no momento da votação a ausência do vereador Regis de Souza. Seu tempo para a justificativa do seu voto, vereador Luiz. Apenas algumas considerações. Felizmente, conheço de fato e de direito o Eduardo Leite há mais de 10 anos. E uma coisa é muito positiva, não é uma pessoa rancorosa, porque aqui em Taquara ele não obteve a maioria dos votos no segundo turno, mas certamente ele não olha para a votação e ele olha para o desenvolvimento. Assim como sou do mesmo partido dele, isso não quer dizer que não vai exercer as cobranças necessárias sobre a sua forma de fazer gestão e sobre a atenção a qual Taquara carece e merece. Sim, efetuarei todas as cobranças necessárias sobre o governador. Assim como faço todas as cobranças sobre a administração municipal, vereador Guido, vereador Telmo. Se nós não estamos sendo atendidos por parte do governo do Estado, carece do quê? Do executivo municipal, através da sua procuradoria jurídica, tomar as ações necessárias, e se for o caso, até executar o Estado. Por quê? Porque está sendo prejudicado quem? O cidadão taquarense, o povo, a comunidade taquarense. Eu não estou falando aqui de que, mas o vereador votou contra, então o vereador quer deixar a população sem rodoviária. Não, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que a administração municipal precisa tomar postura. Se não consegue resolver naquele lugar, naquela estrutura, que providencie outra estrutura, que providencie uma forma de atender o que a legislação pede e solicita. Nós, como gestores municipais, que nós também somos gestores municipais dentro de um legislativo municipal, nós temos a obrigação de cobrar do executivo as pautas e de cobrar que as coisas aconteçam, e não simplesmente fechar os olhos e dizer, está tudo certo, prefeito, vamos empurrar mais 6 meses. É de 6 em 6 meses, se passaram 7 anos com os mesmos problemas, com os problemas históricos. Já encerro, presidente. Com os problemas históricos. Aí eu escuto, mas vereador, sempre funcionou assim. E daí, quem sabe, por essa justificativa do sempre funcionou assim, nós estamos vivendo o caos que estamos vivendo hoje em todos os sentidos, em todas as secretarias do nosso município. Vereadora Carmen Kirsch. Justamente, eu votei contrário também por pensar que 7 anos um prefeito está no governo, não tem desculpa me dizer que o Dyer faz as coisas que não deixar de fazer, ou por isso ou por aquilo. Se tem um prefeito, quem manda na cidade não é o Dyer, quem manda dentro da cidade, e nós, povo, elegemos é um prefeito.
E se o prefeito que tem que ter responsabilidade, justamente, vereador Fifi, com o seu jurídico, seja que for, com os seus vereadores, ou quem for, sim, ir até procurar o governo do Estado e resolver. Não interessa hoje para mim que é o governo que está lá e nem quem foi que estava atrás. É mal administrado, as coisas são mal feitas, porque só que nem diz empurrando com a barriga, não. É falta de boa vontade de fazer as coisas. Porque ficar sentado dentro de um gabinete e dizer que o Dyer isso, que o Dyer aquilo, é muito fácil. Mas levanta a bunda da cadeira e vai à luta. 7 anos não deu para fazer isso? 7 anos só ouvido que o Dyer é culpado de tudo? Não, gente, eu não posso aceitar isso. Então, eu acho que as coisas têm que ser certas, eu acho que a comunidade não tem que pagar por botar a culpa no fulano ou no ciclano. Eu acho que quem é o administrador, que é o prefeito, que hoje que comanda a cidade, tem sim de procurar os direitos e resolver as coisas da cidade. Pois não, seu Nelson. Eu gostaria que constasse aí no meu voto, porque eu fui contar o projeto, por causa da palavra que estava, da palavra convalida ali, que eu não votei favorável, até porque eu entendo que a situação vai se agravando cada vez mais. E o Eduardo Leite tem que dar uma ordem de patrão, mandar o Dyer fazer, porque o Dyer, nos governadores que passaram, o Dyer mandou mais que eles tudo, inclusive no Sartori. E tem que ver quem é que está naquela fotografia quando inauguraram a sinaleira. Aqueles são responsáveis nesse município pela... Porque quando inauguraram uma sinaleira, eu vinha de Porto Alegre, me atacaram até para mim fazer parte, ficar junto. Não, eu não, como é que vou inaugurar uma sinaleira, rapaz? Mas o que é isso? Nós tínhamos que tomar a posição de arrumar a ponte, não botar a sinaleira. Aí botaram a sinaleira, você vai durar o resto da vida. Mas eu acho que tem que... O Eduardo tem que tomar o vereador Telmo, porque o Dyer já fez algumas coisas... Aliás, algumas coisas erradas, porque certa, eles só fazem quando a pressão leva 10 anos e a pressão é muito grande. Porque o Dyer, eu acho que tem mais poder do que o próprio governador, porque os governadores que passaram não tiveram as condições de mandar que eles fizessem o trabalho, né? O único que eu lembro que botava o Dyer no corredor era o Alceu Colares. Aquele botava mesmo, né? Chamava os caras lá e botava. Não faz nada, então fica ruim, né, vereador? Porque o município... Eu também sou de acordo que o município não gaste para botar a sinaleira ali. Não é um problema do município, é um problema do município, mas quem tem que fazer é o governo do Estado. Eu acho que o governo do Estado tem que dar uma ordezinha de patrão aqui, chama lá o engenheiro, vai lá e faz, senão tu pega a tua trouxa e vai, daí as coisas se endireitam. É isso. Vereador Guido Mário. Bom, eu quero dizer que a responsabilidade rodoviária ela é estadual, né, ela é no município, mas ela atende às linhas intermunicipais. E quando fala do Dyer, eu tive a informação da empresa Ingel Construtora, que é que vai fazer a reforma da ponte. Estão se instalando lá no balneário, já está lá o ferro, um valor enorme já em ferro para fazer a obra. E, tendo essa informação, coloquei nas redes sociais, porque acho que é importante a população saber. O jornal Panorama ligou para o Dyer disse que não tinha obra nenhuma para a ponte. Aí, 2, 3 dias depois, o Dyer se retratou que não, que ia sair a obra. Então, vocês veem onde é que nós estamos lidando. Então, vocês acham que Dyer vai resolver problema de rodoviária? Baixa a resolução, alguém se habilita com uma área que seja autorizada pelo Dyer, próxima à rodovia, porque não pode ser dentro da cidade, nós sabemos. Basta alguém adquirir uma área de terra, construir uma estação rodoviária, se credenciar ao Dyer e botar a rodoviária em Taquara. Arrumar esse investidor para construir uma rodoviária. Agora, aqui nós queremos prejudicar, o município não gasta um centavo. O município apenas garante que nós tenhamos a rodoviária para a nossa população. É isso que nós estamos votando, garantindo ter uma estação rodoviária aqui para atender a população taquarense. Próximo projeto. Projeto de Lei número 6, Executivo número 6. Altera o inciso 1º do artigo 1º da Lei Municipal 5.492, de 20 de maio de 2014. A Comissão de Constituição e Justiça apresentou o parecer de número 7, onde a relatora, a vereadora Sandra, faz a presente declaração de voto. Acolhendo a justificativa exposta na mensagem ao projeto, voto pela regularidade do projeto em relação à forma e legalidade.
Acompanho o voto da relatora, a vereadora Mônica e o vereador Levi. Também, a Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização apresenta o parecer número 7, onde o relator, vereador Guido Mário, faz a seguinte declaração de voto. Acolhendo a justificativa exposta na mensagem ao projeto, voto pela regularidade do projeto em relação à forma e legalidade. Acompanho o voto do relator, o vereador Luiz Felipe. Ausente no momento da reunião, o vereador Telmo Vieira. O projeto fala até 3 servidores com o município de Igrejinha, Rio Grande do Sul, que é a alteração referente à Lei Municipal 5.492, onde tratava que era 2 para 3. Era 2 servidores pela Lei 5.492, permuta do município de Taquara com a Igrejinha. Em discussão, o projeto de lei. Não havendo inscritos para a discussão, colocamos então em votação o projeto. Treze votos favoráveis, registrando a ausência no momento da votação do vereador Regis de Souza. Vereador Nelson. Essa é as permutas de Igrejinha, né? É uma pena, porque nós estamos permutando gente em Igrejinha que eu gostaria que tivesse em Taquara. E não é gente nem do meu lado, né? Mas eu acho que as permutas nós estamos levando desvantagem. Isso é a mesma coisa que trazer gente para a Secretaria de Obra, comandar a Secretaria de Obra, um cara lá de Igrejinha, isso é um absurdo. Sabe que Taquara não tem alguém competente? Aí está o resultado lá, né? Foi durante um ano 4 pneus. Quanto é que custa cada pneu? Sabe que o prefeito sabe? Eu pago imposto para ter o direito de poder andar nas estradas. Ele sabe quanto é que custa cada pneu de uma caminhonete? Não sabe. Então é o seguinte, eu sou contra essas coisas. E pena, eu votei favorável porque eu acho que umas permutas já acertadas de longo tempo. Mas eu gostaria, que tem pessoa lá que está nessa permuta, que eu gostaria mais ele em Taquara do que lá. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente sessão extraordinária convocada por esta presidência a pedido do Executivo Municipal e convoco os senhores vereadores para a primeira sessão ordinária deste ano de 2019, que ocorrerá no dia 4 de fevereiro, às 18 horas. Agradeço a presença de todos os vereadores.